Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Também deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te mostro na prática como funciona o processo de produção de uma bolsa totalmente autoral. O link com as informações está aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Esse projeto ele vai ser inspirado nesse design de uma peça comum que foi enviada durante uma enquete que eu abri no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, acompanhe porque por lá eu faço várias enquetes. Abro também votações para vocês escolherem quais os projetos que eu vou fazer por aqui. E essa semana o projeto escolhido foi esse. Então todo o projeto, toda a bolsa vai ser inspirada nesse formato. E o fio escolhido para esse projeto é o fio Glow da Fischer. Ele é um fio de 5 milímetros e essa é a cor âmbar. Ele vem 200 metros nesse rolo e eu vou tentar fazer todo o projeto utilizando apenas um rolo, que é o que eu tenho aqui de total de material. Então eu tenho só esses 200 metros para produzir toda a peça. Então esse é o desafio, é produzir aquele design que eu mostrei anteriormente, utilizando apenas 200 metros desse fio. Para começar a criar a estrutura, eu vou precisar de um fio de base. Eu cortei aqui um fio de 1,70 m para usar como base para eu prender os próximos fios. Então eu vou dividir esse fio ao meio. Como base aqui para o meu trabalho eu estou utilizando uma placa de isopor, tá? De esferovite. Ela está coberta aqui com um feltro, onde eu vou conseguir prender os fios com a ajuda de um alfinete, tá? Então, eu já dividi aqui o meu fio de 1,70 m ao meio. Eu junto ponta com ponta, encontro aqui o centro dele. E aí, eu vou prender com o alfinete aqui, marcando o centro. Vou abrir as pontas, posicionar elas assim na horizontal. Vou prender de um lado e do outro. Porque aqui agora, em cima desse fio, eu vou posicionar... Porque em cima desse fio aqui de base agora, eu vou laçar 26 fios de 1,50 m. Então, eu tenho aqui o meu primeiro fio de 1,50 m, eu vou dividi-lo ao meio também. Então, eu uno aqui as duas pontas, encontro aqui o centro dele. E aqui nesse centro, eu vou fazer uma laçada inicial por cima desse fio de base de 1,70 m, tá? Então, eu passo aqui a minha dobrinha por baixo do fio. Volto com ela por cima e passo aqui as pontas por dentro, criando aqui essa laçada inicial. Ajusto. E aí eu posiciono aqui essa laçada, essa primeira laçada bem aqui ao centro, no primeiro alfinete que eu prendia o fio de base, que indica aqui que esse é o centro desse fio de base. E agora eu vou posicionar todos os fios a partir aqui do meu centro para as extremidades, tá? Para eles ficarem centralizados na medida desse fio de base. Então, eu dobro o fio ao meio e faço aqui a laçada inicial. Agora, eu vou fazer do lado oposto a esse primeiro que eu coloquei. Então, eu passo por baixo do fio de base e volto por cima, puxando as pontas por dentro. E faço aqui o ajuste da laçada. E agora, eu vou repetir isso com o restante dos fios, colocando metade de um lado e metade do outro. Na verdade, eu acabei posicionando 25 fios de 1,50 m, porque nós também vamos utilizar aqui essas pontas, essas duas pontas aqui que restam do fio de base, também para tecer. Então, depois que você posicionar os 25 fios de 1,50 m, como eu fiz aqui com as laçadas iniciais, você ajusta e puxa essas pontas aqui do fio de base para baixo também, porque elas vão servir
para tecer a trama, assim como essas outras que a gente acrescentou por cima do fio de base, tá? Então, nós vamos utilizar todas as pontas aqui pra gente tecer a nossa primeira parte da trama. Eu vou prender aqui novamente pelas extremidades e vou posicionar também um alfinete aqui no centro. Agora, a gente vai criar a primeira fileira de nós aqui. Serão nós quadrados. E nós vamos precisar de 4 pontas sempre para criar cada nó. Então, a partir da extremidade, a gente pega as 4 primeiras pontas. Então, é a primeira ponta aqui, que é referente ao fio de base. 2 pontas de uma laçada, daquelas que eu fiz aqui, do fio que eu incluí. E uma próxima ponta da próxima laçada, tá? E aí, eu tenho 4 pontas e com essas 4 pontas, eu vou criar o primeiro nó quadrado. Tenho aqui o primeiro nó quadrado criado e eu sigo repetindo. Pego mais 4 pontas, ajusto. Então, eu tenho uma ponta aqui dessa laçada anterior, que a outra ponta eu usei para fazer esse primeiro nó. 2 pontas de uma nova laçada e mais uma ponta da próxima laçada aqui. 4 pontas para eu criar um novo nó. E aí, eu vou continuar fazendo isso de 4 em 4 pontas, criando um novo nó até chegar aqui na outra extremidade. A ideia aqui é criar uma peça com 20 centímetros de largura, então eu vou ver aqui se as minhas laçadas deram 20 centímetros. Deu um pouquinho menos, mas se eu vou acrescentar mais fio para fazer mais um nó, vai ficar demais. Então, aqui eu já tenho a minha primeira sequência de nós quadrados na medida que eu quero pro meu projeto. E aí, a partir daqui, agora eu vou criar uma trama com 12 centímetros de altura de nós quadrados intercalados. Então, eu vou criar aqui a minha próxima fileira de nós. Eu vou deixar essas 2 pontas aqui de cada extremidade separadas, porque agora eu vou criar nós intercalados. Então, para criar aqui um nó intercalado, eu preciso usar 2 pontas de cada nó da fileira anterior. Então, eu vou utilizar 2 pontas desse primeiro nó aqui e 2 pontas desse segundo nó, para criar um novo nó aqui no meio dele, que vai ser intercalado a esses 2 anteriores, tá? Então, esse é o nó intercalado. A gente vai criar aqui uma sequência de nós intercalados. A cada 2 nós, a gente vai criar um novo embaixo, até completar toda a fileira. Então, eu vou criar aqui o nó quadrado. E vou seguir fazendo todos os outros até completar toda essa segunda fileira. Concluí aqui a segunda fileira de nós quadrados intercalados. Agora eu vou voltar com essas pontas que eu tirei aqui pra junto da trama, porque eu vou utilizá-las novamente para fazer a próxima fileira de nós intercalados, que agora eu vou criar também esses nós aqui nas extremidades, assim como a primeira lá de cima. Então, a sequência aqui vai ser composta por uma fileira de nós completas, que vai de uma extremidade à outra, e é essa intercalada a eles, que não tem esses nós aqui das extremidades, tá? É sempre uma completa, uma intercalada, uma completa e uma intercalada. Aí, nós vamos continuar criando novas fileiras até completar uma trama com 12 centímetros de altura. Então, para fazer esse nó aqui da extremidade, eu utilizo as 2 pontas lá do nó de cima, daquela primeira fileira, com as 2 desse primeiro nó aqui de baixo,
para criar um novo aqui embaixo. Abrindo aqui, começando uma nova fileira e deixando aqui esses elos nas laterais, que é o espaçamento que a gente precisa da primeira fileira para a terceira, que é um espaçamento referente à largura desses nós aqui que criam a segunda fileira, tá? Esses próximos aqui são feitos intercalados normais, então a gente não precisa deixar espaçamento, é só ir fazendo entre dois nós anteriores. Eu agora vou continuar tecendo novas fileiras até completar os 12 centímetros e volto pra gente continuar. Bom, então essa aqui é a minha primeira parte finalizada. Ela ficou no total com 12 centímetros e meio, quase 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fileiras. Eu resolvi fazer aqui um pouquinho maior. Ela tá dando quase 13 centímetros, porque com 12 só, quando eu finalizei aqui, eu achei que tava muito curto. Então, eu criei mais 2 fileiras pra deixar ela um pouquinho maior. Eu achei que nesse tamanho vai ficar melhor, tá? Então, ela ficou com 13 centímetros de altura e 17 fileiras no total. Essa será a nossa primeira parte, que vai compor a frente da nossa peça, tá? Então, é aquela parte de frente da bolsa. Agora, a gente vai criar uma segunda parte parecida com essa, só que com um pouco mais de altura. A gente vai precisar criar uma base dessa mesma altura, com essa mesma medida. E depois mais uma parte de cima, que vai criar a aba da bolsa para fechar a bolsa, tá? Então, eu agora vou utilizar novos fios e criar uma nova parte. Agora, pra gente produzir a segunda parte, ela vai ter basicamente quase que o dobro da medida da primeira. E aí, eu vou utilizar fios maiores para criar essa segunda parte agora. Então, eu tenho aqui um fio de base de 2,20 metros, que eu vou dobrar ele ao meio. Vou prender aqui pelo centro, assim como eu fiz na primeira parte. E aqui, sobre esse fio de base, eu vou posicionar as próximas laçadas. E eu vou começar posicionando 10 fios aqui, a partir do meu centro desse fio de base, tá? Onde tá aqui o meu alfinete no centro. Vou posicionar aqui um fio de 2,20 metros, dividir ele ao meio. E vou prender aqui com uma laçada inicial. Vou posicionar essa primeira laçada logo aqui ao centro. Aqui agora, a partir desse fio, eu vou posicionar, na verdade, ao invés de 10 no total, vão ser 11, tá? Então, eu vou posicionar mais 5 de cada lado a partir desse primeiro aqui. Então, eu posicionei 5 fios desse lado e 5 fios desse, tem aqui um central, certo? Agora, a gente vai começar a criar os nós. E aqui nessa parte, a gente vai começar do centro para as extremidades, porque eu quero fazer uma curva aqui nas extremidades dessa trama. Então, eu vou começar aqui pelo centro. Eu tenho aqui essa laçada que é a central, eu tenho essa aqui no meio, tenho 5 de cada lado. Então, eu vou pegar essa laçada central aqui. E a partir dessa laçada central aqui, eu vou criar um nó quadrado. Eu vou pegar uma ponta de cada lado das próximas laçadas. Então, tem mais uma laçada aqui desse lado. Eu vou pegar uma ponta dela. Vou pegar outra ponta desse outro lado aqui. E com essas 4, eu vou criar aqui um nó no centro. Tirar aqui o alfinete e vou ajustar todas as laçadas. Aí, eu tenho aqui o primeiro nó criado.
Agora eu preciso criar mais alguns nós, um para cada lado. Então eu vou fazer aqui mais um nó aqui desse lado. Então eu vou pegar a ponta que eu não usei para fazer esse, mais uma laçada inteira e mais uma ponta da próxima laçada. Eu vou criar aqui um novo nó. Vou repetir do outro lado a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui e vou criar um novo nó aqui desse lado, utilizando a ponta dessa laçada que eu não usei para esse nó central, e mais 3, uma laçada inteira e uma da próxima laçada. Então, eu já tenho aqui 3 nós nesse centro. E agora eu vou criar mais um de cada lado, para eu ficar com 5 nós centrais aqui. Então, eu tenho aqui 5 nós centrais, 1, 2, 3, 4, 5. Me sobrou aqui uma ponta de cada lado da laçada. Agora, eu vou criar, abaixo dessa sequência aqui de 5 nós, 4 nós intercalados, tá? Só para eu dar sustentação para essa trama. Então, eu pego 2 pontas desse nó e 2 desse e crio aqui um nó no meio. Na sequência aqui, eu já tenho 2 fileiras de nós, a primeira com 5 nós e a intercalada de baixo com 4. Eu agora vou começar a incluir mais fios aqui, sempre de 1 em 1, um para cada lado, para eu ir criando novos nós, porque agora a gente vai começar a fazer uma trama com formato arredondado aqui na extremidade, tá? Então, nós vamos fazer por partes. Eu vou acrescentar um novo fio de 2 metros de cada lado aqui, com uma laçada. Então, eu vou dobrar o fio ao meio e vou fazer uma laçada inicial, assim como eu fiz esses primeiros. Então, eu vou acrescentar um fio daqui, deste lado. E outro do outro lado. Para que eu tenha aqui uma quantidade de pontas suficiente para eu tecer o nó. Porque agora, para eu tecer os próximos nós, eu vou precisar de 4 pontas, só que eu vou utilizar 2 pontas do último nó que foi feito aqui em cima, essas 2 pontas daquele primeiro nó lá de cima, e vou pegar novas 2 pontas das laçadas que estão aqui no meu fio de base. Então, ó, uma ponta dessa laçada que usou aqui nesse nó e uma nova ponta da nova laçada que eu coloquei agora, tá? Eu tendo aqui 4 pontas, eu vou criar um novo nó. E aí, eu vou ajustar para que essas laçadas aqui das extremidades da lateral, elas comecem a repuxar esse fio de base para fazer a curva. Para ele começar a fazer essa curvatura aqui. Então, eu fiz aqui um nó. E com a criação desse nó aqui, eu completei essa fileira de baixo, de nós intercalados. Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar 2 pontas desse nó e as outras 2 pontas seguintes que tiver aqui das próximas laçadas. E vou criar o nó. Bom, então aqui eu também completei o outro lado dessa fileira, dessa segunda fileira. Agora eu vou incluir mais fios, então eu vou colocar mais um fio deste lado e um fio deste lado, de 2 metros. E vou criar mais nós aqui,
sempre utilizando uma ponta da laçada que ficou aqui do último nó e uma ponta da laçada seguinte que você acabou de acrescentar, tá? Sempre vai sobrar uma pontinha de cada lado quando a gente unir aqui, porque eu preciso de 4 pontas para criar um novo nó. Então, eu vou fazer aqui um novo nó. E esse nó, ele vai criar a terceira fileira aqui. Eu já posso completar aqui também os nós intercalados aqui para eu criar essa terceira fileira que vai seguir essa linha aqui. Depois que eu criar aqui o outro nó do outro lado, como eu fiz aqui, eu vou completar essa fileira. Vou incluir mais um fio de cada lado. Então, eu incluí, já fiz mais um nó aqui e vou completar a fileira. Eu vou continuar incluindo novos fios aqui nas laterais, sempre um de cada lado, para ir criando novos nós aqui nas extremidades, puxando o fio e criando novas fileiras completas, até que eu tenha a mesma quantidade de nós que eu tenho aqui nessa primeira parte. A mesma largura que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho que ir acrescentando novos fios até que a minha fileira tenha um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nós. Então, eu vou continuar incluindo novos fios aqui até que eu tenha uma fileira com 13 nós. Aqui no momento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós ainda. Então, eu vou seguir incluindo novos fios até que eu tenha 13 nós e essa mesma largura dessa primeira parte que a gente fez, tá? Então, eu tenho que ter a mesma largura que eu tenho aqui. Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós, e a cada nova fileira eu acrescento um novo nó, porque aqui eu comecei com 5, depois eu fiz 6, depois 7, depois 8. Então, para eu completar o que falta, eu vou precisar acrescentar mais 4 fios de cada lado, ou seja, eu vou precisar de mais 8 fios. Para as duas últimas pontas, para completar o que vai ficar faltando, eu vou utilizar o fio de base, tá? Então, eu vou continuar incluindo aqui, e quando chegar na finalização eu mostro para você. Então, eu já incluí 4 de um lado e 4 do outro lado, e agora eu vou continuar criando as fileiras. Como eu disse anteriormente, eu preciso criar mais 5 fileiras, certo? Então, eu tenho que criar mais 5 nós aqui nas extremidades. E aqui eu já criei 1, 2, 3, 4, que vão criar 4 fileiras. Para fazer o último, eu vou utilizar essas duas pontas aqui desse nó, junto com a última ponta que sobrou dessa última laçada e o fio, a ponta do fio de base que passa aqui por dentro de todas as laçadas desse lado, tá? Que aí eu vou ter aqui as 4 pontas para criar o último nó dos 5 que eu preciso aqui. Eu agora vou repetir todo esse processo aqui do outro lado, vou fazer aqui também os 5 nós, e depois eu vou completar esse centro aqui, criando as fileiras intercaladas. E aí, vamos conferir se os dois lados estão com a mesma medida, tá? Então, dobra assim, ao meio, confere se tá
com a mesma dimensão, para que os dois lados da aba fiquem iguais. Aqui agora é só completar as fileiras centrais aqui, até chegar nessa última, que precisa ter 13 nós e a mesma largura dessa primeira parte aqui. Bom, então eu já completei aqui as tramas centrais e a gente tem aqui a última fileira com os 13 nós que eu preciso e da mesma largura da minha primeira parte. A partir daqui agora nós vamos criar uma trama de nós quadrados em sequência, assim como eu fiz nessa primeira parte. A diferença é que eu vou precisar criar, além desses 17 nós, dessas 17 fileiras para criar essa altura aqui exatamente igual, que é a que vai fazer a parte de trás da minha bolsa, eu preciso criar ainda uma trama aqui com uma quantidade de fileiras que meça 6 centímetros, porque é a largura que eu quero aqui da minha bolsa. Então, a distância da parte da frente para a parte de trás, aqui a minha lateral que eu vou criar, ela vai ter 6 centímetros. Então, eu tenho que reproduzir esses 6 centímetros aqui nessa parte da aba, que é a que vai cobrir aqui essa diferença, e depois essa parte aqui fechar para frente, tá? Para frente aqui. Então, eu vou criar aqui uma trama de 6 centímetros, eu não sei quantas fileiras vão ser necessárias, eu posso até medir por essa parte, para ter uma noção. Eu preciso de 6 centímetros de largura. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras dá 6 centímetros. É exatamente o que eu preciso, tá? Então, eu vou criar 8 fileiras de nós. E depois eu vou criar mais 17 fileiras, assim como eu fiz nessa primeira parte, para completar o tamanho que eu quero, igual a esse aqui da primeira parte, tá? Então, a gente vai fazer 8 fileiras mais 17. Então, a partir dessa primeira aqui, que finaliza a minha aba, eu vou criar mais 7 fileiras e depois mais 17. Eu vou produzir tudo isso fazendo a trama da mesma forma que eu fiz nessa primeira parte, com fileiras de nós quadrados intercaladas, criando esses elos aqui nas laterais. Olha, aqui eu já criei as 8 primeiras fileiras, eu conto a partir dessa última aqui, que eu fiz na aba ainda, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é até aqui. Essa parte vai ser toda referente à parte que vai cobrir a abertura da minha bolsa, tá? Isso aqui tudo é a nossa aba que vai fechar a bolsa, tá? Essa parte vai cobrir a lateral e essa parte vai prender na frente. Então, eu vou completar isso aqui. E a partir dessa fileira aqui, próxima que eu for criar, a partir daqui do que ficar, eu vou contar 17 fileiras para baixo, que é a medida da primeira parte. Eu vou colocar aqui um alfinete para marcar qual é a altura dos 8 primeiros nós, aliás, dos 6 primeiros centímetros, que são essas 8 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a partir daqui eu contar 17 fileiras. E aí eu vou completar toda a trama. Finalizei aqui a segunda parte, então eu fiz aquela primeira etapa aqui de cima, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras, contando a partir da última aqui da aba. E depois eu teci mais 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fileiras, para criar aqui uma parte com as mesmas dimensões dessa primeira parte que a gente fez aqui. Porque toda essa parte aqui, ela vai ser a aba que vai fechar a nossa bolsa aqui por cima, tá? Agora, a gente vai para a montagem das laterais, que vão ser fixas nessas duas partes. Para começar a criar a estrutura da lateral, a primeira parte, eu vou utilizar um fio de 1,50 m, vou dobrar ele ao meio, e esse fio ele vai servir de base para eu tecer as sequências de nós. Da mesma forma que eu iniciei as outras tramas, eu vou posicionar esse fio de base, e sobre esse fio de base, eu vou posicionar mais 5 fios de 1,10 m.
Então, eu vou dobrá-los ao meio. E vou prender aqui nesse fio de base com uma laçada inicial. Então, eu vou passar o primeiro. Vou posicionar aqui no centro. E agora eu posiciono os outros, o restante, metade para um lado e metade para o outro, a partir do centro. Então, sobre o meu fio de base aqui, eu posicionei mais 2 fios de cada um dos lados a partir do central. Então, eu posicionei 5 fios no total. Agora, eu vou puxar as pontas do fio de base para baixo, porque eu também vou utilizá-las para criar agora 3 nós aqui com essas pontas. Então, eu vou pegar de 4 em 4 pontas, eu faço um nó aqui central e depois mais um em cada extremidade. Então, eu tenho aqui 4 pontas, a laçada central e mais uma ponta de cada laçada de cada lado. Eu vou criar aqui um nó. E agora, para eu criar os nós aqui das extremidades, antes de fazer esses nós, eu preciso passar essas 2 pontas pelas tramas maiores, porque toda essa lateral da bolsa, ela vai ser feita já fixada aqui as outras partes, tá? Então, eu tenho aqui a parte maior com a aba, e aí eu vou posicionar aqui onde tá o meu alfinete, eu vou contar 17 nós de baixo pra cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É a partir daqui desse nó é que eu vou começar a prender esses fios, tá? Então, é a mesma quantidade de nós que eu tenho aqui desse outro lado, que é a parte menor, tá? Então, eu vou posicionar aqui, com atenção para que eu preciso que essas 2 tramas estejam com o lado direito, o lado que vai ficar para fora, para frente, que é onde tem essa laçada aqui que a gente fez para cima, tá? Então, tenham atenção na hora de posicionar suas peças, cada uma das suas partes, para que elas não fiquem do lado errado. Então, eu tenho aqui a parte menor, a parte maior, as 2 posicionadas com a mesma quantidade de nós aqui, paralelos à parte lateral que eu vou criar aqui agora para fechar e unir essas 2 partes, tá? Agora, para criar esses nós aqui, eu primeiro preciso passar essas pontas aqui da extremidade desse fio pelas laçadas aqui. Então, eu vou pegar aqui uma agulha para me auxiliar, uma agulha de crochê. Eu vou passar esse fio aqui da extremidade por dentro desse elo que forma aqui. Esse elo que forma aqui da trama. Então, eu vou puxar de baixo para cima. Vou aproximar mais aqui essa trama. E agora eu vou criar aqui o nó, que vai ficar preso aqui já essa trama. Então, eu vou criar aqui um nó quadrado. Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aqui desse lado, eu vou passar esse fio pelo primeiro elo aqui. Esse primeiro elo dessa parte menor. Então, também de baixo pra cima. E aqui eu vou fazer também o nó. Vou ajustar e vou criar aqui um nó quadrado. E agora eu já tenho aqui a minha trama da lateral presa, as 2 partes principais. E a ideia aqui era criar uma trama com largura de 6 centímetros inicialmente. Mas eu optei por fazer 3 nós só, porque se eu colocasse mais um nó ia ficar muito maior do que os 6 centímetros que eu queria. Então, ela ficou aqui, ela vai ficar inicialmente com 5 centímetros. E a partir de uma certa altura aqui, a gente vai aumentar essa largura para ela terminar com uma largura embaixo maior, tá? Então, agora, o que eu vou fazer é tecer aqui, continuar tecendo a trama lateral. A próxima fileira vai ser intercalada, então eu vou criar 2 nós intercalados a esses 3 aqui centrais da lateral.
Agora, na próxima fileira, eu volto a prender aqui os fios. Então, eu puxo novamente no próximo elo que eu tenho aqui da sequência na lateral, eu vou puxar novamente o fio da extremidade, tá? Então, eu pego aqui o fio dessa extremidade, da trama do centro da lateral, e puxo por baixo, de baixo pra cima. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, esse fio aqui de cima, puxo de baixo pra cima. E aí ele fica preso aqui nessa trama, de um lado e do outro. E agora eu vou criar mais 3 nós aqui, para criar a terceira fileira, 3 nós intercalados. Agora eu vou criar novamente mais uma sequência de nós intercalados aqui, vou criar 2 nós no centro. Agora na próxima fileira eu vou repetir novamente, vou pegar aqui os fios das extremidades, vou passar pelo próximo elo que eu tenho aqui disponível, de cada um dos lados. E vou criar aqui mais uma fileira de 3 nós. Agora eu quero começar a aumentar essa trama aqui da lateral para que a parte da base de baixo dela, da lateral, ela fique maior do que esse início aqui. Então, eu vou criar um efeito assim na diagonal. Eu quero criar uma trama maior. E para isso, eu vou incluir aqui, a partir dessa próxima fileira, um fio de cada um dos lados nessas tramas aqui da parte da frente e da parte de trás, tá? Então, eu vou pegar aqui um fio e aí eu vou prender esse fio no próximo elo aqui, onde eu iria passar essa ponta da extremidade aqui, a próxima ponta da extremidade do nó. Então, ao invés de eu passar essa ponta, esse fio aqui da trama, eu vou acrescentar um fio novo. Então, eu vou pegar uma ponta desse fio, eu vou passar ele aqui por dentro desse elo, do próximo elo. Vou dobrar ele ao meio, aqui. E aí, com esse fio extra, com essas 2 pontas que eu acrescentei aqui, eu vou criar um nó aqui na extremidade. Vou pegar as pontas do fio que eu incluí aqui, com 2 pontas desse nó aqui de cima da última fileira que eu criei, e vou fazer aqui um nó quadrado. Para eu fazer aqui esse acréscimo e aumentar essa largura da minha trama, tá? Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado, então eu vou acrescentar um fio aqui nesse elo, eu vou passar uma ponta por dentro do elo. E agora eu vou posicionar esse fio pela metade, aqui. Pego as 2 pontas do outro nó, que já tenho da minha trama no lateral, e faço aqui um novo nó, com esse novo fio. E agora eu vou criar 2 nós aqui no centro para completar a trama, tá? E aí eu crio aqui mais uma fileira e eu vou aumentar de 3 nós para 4. Então eu vou criar aqui os 2 nós intercalados para completar essa fileira. E aí, agora eu tenho uma trama com 4 nós ao invés de 3, tá? Então, aqui agora, a partir dessa altura aqui, eu vou completar a minha sequência. Vou continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui em cima.
criando novas fileiras até eu completar e chegar lá no final da altura da minha parte, das minhas duas partes laterais, tá? Então eu vou criar aqui agora uma sequência de nós intercalados, uma fileira de 3 nós. Fiz aqui 3 nós, agora eu vou voltar a pegar as pontas aqui das extremidades e passar por dentro dos elos, para poder criar o próximo nó aqui embaixo e a próxima fileira, prendendo a trama da lateral nas tramas maiores da frente das costas. Próxima fileira intercalada, e assim eu vou seguir até terminar aqui a quantidade de elos que eu tenho na lateral e completar aqui a trama na altura das outras partes maiores. Eu cheguei aqui na última fileira para completar o último elo da sequência. Eu vou fazer aqui agora a última fileira, que vai completar aqui a minha trama na lateral. Então esse é o resultado da trama lateral. Ela começa mais estreita aqui em cima e termina mais larga embaixo, porque nós acrescentamos aqueles 2 fios aqui no meio do percurso. Então, ela tem aproximadamente 5 centímetros aqui em cima e ela termina com 7 centímetros, tá? Essa era a ideia, era criar uma trama mais estreita em cima e mais larga embaixo. Agora eu vou repetir todo esse processo do outro lado para criar a segunda lateral e fechar a circunferência da peça. Já fiz aqui a segunda lateral, né, o início da segunda lateral, então eu tenho aqui o nó central, agora eu tenho aqui a minha trama pelo avesso, eu vou fechar a circunferência e fazer a segunda parte aqui, exatamente como eu fiz a primeira. Então eu vou pegar essa trama, vou incluir aqui, aí eu passo primeiro o fio aqui no primeiro elo de um lado, passo o nó para fechar aqui essa parte. Preso de um lado, agora eu vou fazer do outro lado. Lembra de contar aqui os nós pra ficar na altura certa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, é esse elo aqui. Importante ajustar para que os lados fiquem iguais, tá? Então, meça pra ver se a trama tá com a mesma largura de um lado e do outro, se elas estão iguais, pra não dar diferença. E aí é só seguir como eu fiz do outro lado. Eu vou criar aqui as primeiras fileiras com essas quantidades de fios e depois eu vou acrescentar um novo fio a partir do 4º elo aqui. Então, eu vou fazer até o 3º elo. E depois, no 4º elo aqui, é onde eu vou acrescentar os novos fios. Fiz aqui a primeira etapa, então fiz 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Assim como eu fiz aqui desse lado, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, para começar a 6ª fileira, é onde eu acrescento os fios. Então, eu vou acrescentar aqui um fio de cada lado. Passar aqui pelo elo, dobro ao meio. E faço aqui o nó.
Bom, então esse aqui é o resultado da circunferência toda fechada. Então eu já fiz as duas laterais, exatamente iguais. E agora, pra gente finalizar, nós temos que fazer aqui a trama que vai formar o fundo. E ela é feita por último, porque primeiro eu preciso criar as laterais para eu saber qual é a quantidade de nós que eu tenho aqui, final, para depois eu criar a trama na parte da frente, porque esse fundo, ele vai ser feito uma parte na parte da frente e a outra parte na parte de trás. Então, aqui, a gente tem que criar agora uma trama para formar a parte que vai ser o fundo da nossa peça, tá? Então, nessa parte aqui da frente, nós vamos criar mais 4 fileiras de nós, porque eu preciso criar mais 2 elos, como esses que eu usei aqui para fazer a lateral, para prender essa trama da lateral aqui, junto a essa trama da frente. Então, eu vou criar mais 4 fileiras de nós, para que eu consiga criar esses 2 elos que eu preciso, tá? Eu vou criar 4 fileiras de nós nessa parte da frente, intercalados, e mais 4 na parte de trás aqui. Então, eu vou começar aqui pela frente. Eu vou pegar todos os fios que fazem parte dessa parte da frente. Então, eu tenho aqui todos os fios da frente. E agora, eu vou criar 4 fileiras de nós intercalados a partir dessa última que eu tenho aqui, tá? Para que eu consiga criar aqui nessa parte lateral os 2 elos que eu preciso. Então, eu vou criar aqui mais uma fileira intercalada e depois mais 3. Então, eu fiz aqui a primeira fileira e agora eu vou fazer as próximas 3. Então, eu faço aqui um nó na extremidade. Faço esse primeiro nó aqui. Porque o que eu preciso é desse elo aqui, que forma entre as fileiras, tá? Então, eu preciso criar 2 elos desse em cada um dos lados. Então, eu vou completar essa fileira e depois eu tenho que tecer mais 2 para fazer mais um desse. Tô fazendo aqui mais um nó, que vai pertencer à próxima fileira, e depois mais um. Na extremidade, eu já consigo criar os 2 elos que eu preciso aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 fileiras para criar esses 2 elos. Agora, eu vou completar aqui as fileiras e criar também do outro lado. Então, eu criei aqui, completei as 4 fileiras extras para criar o fundo da minha bolsa, tá? Então, eu tenho 2 elos aqui de cada lado, que eles vão ser usados para fechar aqui o meu fundo. Então, eu vou dobrar essa parte aqui para dentro e ela vai ocupar metade da dimensão do meu fundo, e é onde eu vou conseguir também fazer aqui a amarração da lateral. Então, eu vou usar esses 2 elos para amarrar esses 2 nós desse lado da parte lateral, e depois, quando eu criar aqui a outra metade desse fundo exatamente igual a essa, nessa parte aqui de trás, eu vou ter mais 2 elos para eu amarrar os outros 2 nós, tá? Então, eu vou criar aqui essa parte do fundo nesse outro lado, e já volto para mostrar como fazer a finalização e fechar esse fundo. Bom, então eu fiz aqui atrás também a trama, fiz mais 4 fileiras e criei esses 2 elos aqui nas laterais. Então, eu tenho aqui metade do fundo de um lado e a outra metade do outro lado, tá? Metade na frente e metade na parte de trás. Eu agora vou virar a peça
pro lado avesso, pra gente poder fechar o fundo, tá? Então, agora com a peça pelo avesso, nós vamos fechar aqui o centro do fundo. Então, pra começar, eu vou fechar metade dessa abertura aqui do fundo. Então, eu vou fechar, vou fazer uma trama de nós quadrados aqui no centro, utilizando as pontas de 6 nós de cada lado. Depois eu vou virar a peça e vou fazer do outro lado, tá? Então, vamos começar por aqui. A gente vai usar um fio de base para tecer as sequências. E aí, você pode utilizar o fio que vai estar com um comprimento maior. Aqui na ponta, você vai ter um fio de cada lado que ele vai estar com um comprimento maior do que os outros, porque ele foi usado apenas como base para tecer a sequência de nós aqui, tá? Então, é esse fio que a gente vai usar aqui como base para tecer os nós quadrados. Então, a gente pega esse fio, a gente posiciona ele aqui no centro, pega ele um de cada lado, dos dois lados da abertura, né? E aí, a gente vai usar ele aqui no centro como base para tecer o nó. E aí, a gente pega o primeiro fio aqui do nó para poder tecer esse primeiro nó, tá? Então, a gente pega o fio daqui de fora do nó, passa ele por cima do central, que a gente vai usar como base para tecer o maior, tá? Faz a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente vai ter aqui os fios maiores no centro. E esses outros dois fios a gente vai usar para tecer o primeiro nó quadrado aqui. E você vai ajustar bem essas laçadas, esse primeiro nó, para fechar bem essa abertura aqui, tá? Esse nó precisa ficar bem justo. Fiz o primeiro nó, vou pegar as pontas desse nó e vou jogar para trás, porque eu não vou precisar mais delas. E agora eu vou continuar tecendo novos nós, sempre pegando uma ponta de cada lado, na sequência, tá? Então, eu pego a próxima ponta de cada nó aqui de cada lado e faço um novo nó quadrado. Fiz o nó, jogo pra trás, pego a próxima ponta. E eu vou continuar tecendo, passo pro próximo nó que eu já tenho aqui na sequência, pego a próxima ponta e continuo tecendo essa sequência de nós quadrados aqui centrais, fechando bem, apertando bem esses nós para fechar bem aqui essa abertura. Vou ajustando assim a trama. Daí eu pego o próximo. E aqui, eu vou pular agora 2 fios, um de cada lado, porque o próximo fio que eu tenho aqui pra fazer o nó, ele tá muito em cima do nó que já tá criado aqui. Então, se eu fizer aqui um outro nó, ele vai ficar muito embolado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu pego essas duas pontas que estão muito paralelas aqui ao nó que já foi criado e eu pulo, depois eu faço o acabamento delas. E aí, eu parto para as próximas pontas que eu tiver e continuo tecendo a sequência. E aí, você pode pular uma ponta de cada lado sempre que achar necessário, que ela tiver assim muito sobreposta à trama, tá? E aqui, novamente, eu vou pular um de cada lado, porque eles estão paralelos, vai sobrepor o nó que já tem criado. Então, eu pulo mais um de cada lado e vou seguindo.
Até agora eu já fiz 1, 2, 3, 4. E aqui eu chego no nó número 6, que é o último dessa sequência. Vou pular novamente um de cada lado. Eu vou fazer aqui o último nó, referente à última ponta do 6º nó aqui, dos 6 primeiros que eu preciso usar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu criei aqui a primeira metade desse fundo, utilizando essas pontas desses 6 nós, ok? E agora, eu vou repetir esse processo do outro lado, mas eu vou virar, vou jogar essa ponta aqui que eu usei como base para tecer os nós, vou virar o meu projeto e vou repetir o que eu fiz aqui, agora desse lado, da extremidade para o centro. Vou tecendo os nós até utilizar as pontas dos 6 primeiros aqui. Vai restar um aqui no centro que a gente vai usar depois para fazer a finalização. Então, eu vou repetir todo o processo aqui. Do mesmo jeito, vou pegar o fio que tá maior para usar de base e vou tecendo as sequências. Finalizei aqui a segunda parte, então eu já tenho as duas metades da minha abertura do fundo fechadas. Então, essa metade e essa metade. E agora, falta aqui esse meio, que a gente vai finalizar com o último nó que restou aqui, as 4 pontas do último nó que restou de cada lado aqui, no centro da trama. Então, eu tenho um nó desse lado, com 4 pontas, e tenho outro nó aqui desse lado, com 4 pontas. E aí, pra eu finalizar, eu vou tecer 3 nós pra finalizar aqui esse centro. Vou utilizar as 2 pontas das extremidades que tecem um nó e mais uma aqui do centro, tá? Assim como eu fui fazendo aqui nos outros. Eu vou deixar uma ponta de lado, porque não tem necessidade. E eu vou tecer esses 3 últimos nós por cima desses fios aqui centrais, que vão estar sobrepostos. Então, eu vou pegar o fio que vem aqui de cima, eu vou jogar ele pra baixo. E o que tá aqui embaixo, eu vou jogar pro outro lado, pra cima, a ponta. E eles vão ficar assim, sobrepostos, de lá pra baixo, de baixo pra cima. Porque agora a gente vai tecer os nós por cima dessas 4 pontas, pra gente fechar aqui essa parte, esse espaço que ficou aqui no centro, tá? Pra depois a gente ajustar essa trama. Então, eu preciso tecer os últimos nós por cima dos 4 fios, dessas 4 pontas dos fios de base aqui. Então, eu pego aqui a ponta de um lado, pego a outra ponta do outro lado e faço o nó por cima dessas 4 pontas de base aqui, passando aqui por baixo, aqui entre elas. E aí, eu ajusto e faço normalmente os nós. Atenção para que esse nó fique bem ajustado.
que ele não se solte. Então, eu vou pegar as próximas pontas. Então, eu vou pular uma e vou pegar a próxima. Vou ajustar aqui. Vou pegar o último fio de cada lado. Pra tecer aqui o último nó. E agora, eu já tenho esses 3 nós feitos. Eles estão sobrepostos por cima aqui do meu fio de base. Agora, eu vou pegar as pontas do fio de base. Então, eu tenho 2 pontas que vão sair para esse lado e as outras 2 que estão aqui. E eu vou puxar para eu poder ajustar essa folga que ainda tem aqui, ó. Então, eu vou puxar essas pontas. E vou ajustar aqui e fechar esse centro da minha abertura. Então, ele fica bem fechadinho. Eu fechei aqui aquele espaço que eu tinha aqui no centro, com esse ajuste. E finalizei a trama. Então, ela fica toda fechada com a sequência de nós. Para finalizar aqui, eu preciso amarrar todas aquelas pontas que eu pulei durante o processo de montagem aqui da minha sequência de nós, tá? Então, eu vou procurar todas essas pontas que eu pulei. Eu vou posicionar esses fios de base aqui por cima da trama de nós quadrados aqui. E vou amarrar os outros fios que eu preciso fazer o acabamento por cima desses fios pra prender essas pontas aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui no meio eu tenho um fio de cada lado. Então, eu tenho aqui o primeiro, e aí eu tenho que achar que o outro é esse. E eu vou fazer um nó de amarração duplo simples, tá? Então, eu faço uma laçada e depois faço outro nozinho por cima. É só isso. E agora, eu vou atrás dos outros que eu deixei sem utilizar, para que eu faça o acabamento de todos eles. Então, eu tenho aqui mais um, tenho aqui o outro do outro lado. Agora, para finalizar essa parte aqui, eu vou cortar todas as sobras desses fios. Então, eu corto aqui, deixando 1 centímetro mais ou menos de sobra. Atenção para não cortar esses fios aqui que a gente ainda não fechou a lateral, tá? É só mesmo esses fios aqui do fundo que a gente já usou para tecer os nós. Para o acabamento desses fios, eu vou usar a cola de silicone, tá? Eu vou usar essa cola de silicone aqui. Essa é da Círculo, mas você pode usar qualquer cola de silicone líquida. Porque esse fio, ele se adapta melhor para fazer a colagem com esse tipo de cola, tá? As outras colas não funcionam muito bem aqui. Eu vou passar cola aqui por baixo desses fios e por cima dos nós e vou tentar prendê-los. Então, eu vou aplicar a cola assim por cima dos nós. E vou prendendo, vou colando esses fios aqui, essas pontas. É importante colar essas pontas porque esse fio ele se desfaz se ele não tiver acabamento, tá? Enquanto essa parte aqui do fundo, o acabamento ele seca, nós vamos fechar as laterais, tá? Então, aqui agora, o que a gente vai fazer é... Nós temos 4 nós de cada lado, certo? Então, aqui na lateral, a gente finalizou a trama com 4 nós. Então, 1, 2, 3, 4. Nós vamos dividir esses 4 nós em 2 partes, então vão ser 2 para cada lado. Aqui agora, a gente vai fazer a finalização desses nós de 2 em 2 pontas. Um nó, ele tem 4 pontas, certo?
duas das extremidades e duas centrais. Nós vamos pegar essas duas pontas aqui do centro do nó e a gente vai passar essas duas pontas por dentro do elo aqui, que a gente criou lá no fundo, dessa parte do fundo. Então, vamos passar as duas pontas por dentro desse elo, de baixo para cima, tá? Então, da parte de fora da bolsa para a parte de dentro. Desse jeito, tá? Então, eu tenho aqui as duas pontas passando por dentro do primeiro elo aqui, que eu formei aqui nessa parte do fundo. Agora, eu tenho, com essas duas pontas, eu vou pegar uma, jogar para um lado e amarrar com essa ponta aqui de cima do nó. Então, eu vou amarrar essas duas pontas juntas e vou pegar a outra ponta que tá passando aqui por dentro do elo e amarrar com a outra ponta do nó lá de cima. Vou fazer uma amarração dupla, um nó simples, duplo, tá? Então, eu vou fazer aqui o primeiro nó e depois o segundo. Simples. Agora, eu vou repetir o mesmo processo com as outras duas pontas. E aí, eu fechei aqui o primeiro nó. Vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado. Vou pegar aqui o nó da extremidade, as 4 pontas, então as duas do centro, eu vou passar aqui por dentro do elo, daquele primeiro elo aqui, que eu criei na parte do fundo. Então, de baixo de fora pra dentro. Passei um, agora eu vou passar o outro. Pronto. Então, tenho aqui as duas pontas. Passei aqui as duas pontas por dentro do elo e agora eu vou fazer a amarração do mesmo jeito. Então, eu pego a ponta de cima aqui do nó e amarro com a que passou por dentro do elo. Amarro uma. E depois amarro a outra. E já fechei também essa segunda parte, do outro lado, a outra ponta. Agora, aqui no centro, a gente vai fazer a mesma coisa com esses nós aqui, com os dois elos que eu tenho aqui, um de um lado e outro do outro, do fechamento aqui do fundo. Só que essas pontas aqui do meio, então eu tenho aqui um nó, e essa ponta de dentro aqui que tá no centro, essas duas aqui que tecem o nó, eu vou cruzar. Então, essa ponta do nó desse lado, ele vai ser amarrado com o nó desse lado aqui. Então, eu vou jogar essa ponta daqui pro lado de cá, e a ponta desse nó desse lado aqui, ela vai pro outro lado, tá? Então, as amarrações, elas vão ser cruzadas aqui. Eu vou pegar as duas pontas do centro aqui do nó, vou passar lá por dentro do elo, o segundo elo que eu tenho aqui, que eu criei fazendo o fundo. Então, eu passo elas aqui. Aí, eu vou amarrar uma das pontas com a ponta do nó aqui desse lado. E a segunda amarração aqui, eu vou fazer com a ponta do nó do outro lado, tá? Que eu cruzei. Então, eu tô pegando o fio desse nó aqui, pra fazer a amarração aqui junto a esse fio desse nó. Porque ele vai cruzar aqui as pontas, esses fios vão ficar cruzados e vão tampar aqui um espaço que é criado quando a gente cria a trama aqui central da sequência de nós quadrados, tá? Então, a gente vai fazer esse fechamento aqui cruzado, essa amarração com os fios cruzados, pra fechar esse espaço que fica ali. Então, eu amarrei de um lado e agora eu vou amarrar do outro da mesma forma. Eu vou passar aqui por dentro do elo os dois fios. E vou fazer a amarração cruzada. E eu já fechei aqui a primeira etapa, o primeiro lado do meu fundo, da lateral, né? Aí aqui, para eu fazer a finalização dessas pontas, eu posso cortar, como eu fiz aqui, aplicar a cola, ou posso também passar por dentro dos elos. Eu aqui, nesse caso, vou colar todas as pontas, eu vou puxar todas elas aqui no sentido do fundo da minha bolsa. Então, eu vou colar todas elas aqui por cima dessa parte, porque depois eu vou fazer a aplicação de um material aqui, de uma tira em couro, no tamanho certinho do meu fundo, para cobrir todo esse acabamento, tá? Todas essas pontas e fazer a finalização desse fundo. Então, eu vou aplicar a cola aqui por cima desses nós
E aqui por cima da trama dos nós centrais. Vou aplicar bastante cola aqui para jogar esses fios aqui por cima. E colar todos eles aqui. Com cuidado e atenção para que a cola não passe para o lado direito da peça, tá? Então, cuidado na hora de fazer a aplicação dessas colas, porque ela pode deixar marcas e manchar a sua trama. Essa cola ela demora um pouco mais para secar, mas ela é a única que cola esse tipo de material. Então, com os acabamentos todos finalizados, eu agora vou virar a peça de volta para o lado direito. E eu vou modelar todas as partes e depois eu vou cortar um fundo com couro. Vou utilizar esse material aqui. Vou cortar uma parte, um retângulo do tamanho aqui do meu fundo para colar por cima de todas essas pontas e fazer o acabamento interno. Bom, então eu tenho aqui a peça finalizada, eu já fiz a aplicação do fundo em couro. E esse fundo, ele além de cobrir todo o acabamento ali dos nós, ele ainda dá uma sustentação aqui, uma base para essa parte do fundo. Já que essa peça feita com esse tipo de fio, ele não cria muita estrutura, esse fundo aqui, ele ajuda a dar essa estrutura, pelo menos para essa base aqui da peça, tá bom? Bom, agora eu vou fazer a aplicação aqui do botão, então eu vou usar um botão imantado para poder fazer o fechamento da peça. E eu vou utilizar esse que tem aqui esses ganchinhos. E eu vou utilizar também as plaquinhas, que eu vou encaixar aqui nessas garrinhas para poder fazer o fechamento. Eu vou precisar de alguns retalhos aqui do fio para poder prender aqui nesse fecho, nessa primeira parte, para que eu possa depois utilizar essas pontas para fazer a amarração aqui na minha bolsa. Então, eu pego aqui uma das partes, eu pego a parte do imã e a plaquinha que vem junto. Eu pego o retalho dos fios, não precisa ser muito grande, só que tem umas pontas suficientes pra gente poder depois ter aqui a base para fazer a amarração, tá? Então, eu coloco 2 fios aqui, posiciono eles assim, mais ou menos pela metade da medida de cada um. Depois eu venho com a plaquinha e encaixo ela aqui. Ela tem os lugares já certos para poder fazer o encaixe. E aí eu vou fechar essas garras e prender esse fio aqui no centro. Então, eu vou utilizar aqui um alicate para poder fazer essa dobra. Então, eu já prendi aqui o primeiro. Ele fica assim, com 4 pontas, 2 de cada lado. E eu vou repetir o mesmo processo com a outra parte. Já tenho aqui as duas partes com os fios presos, tá? Então, agora eu vou fazer a amarração desse botão na minha bolsa. Eu vou aplicar primeiro o botão aqui na minha aba, pra depois eu saber exatamente a direção onde eu tenho que colocá-lo aqui na outra parte, tá? E aí eu vou posicionar esse botão de forma centralizada aqui na minha aba. Eu vou levar em consideração esses 5 primeiros nós que eu tenho aqui do início. Vou pegar aqui o do meio. Então, eu tenho 2 pra cá e 2 pra cá. Esse é bem o central. E aí, eu vou prender o meu botão em cima desse segundo nó aqui central, tá? Nessa fileira aqui de baixo. Eu vou posicionar o botão aqui em cima desse nó. E aí, pra fazer a amarração, eu só vou passar esses fios aqui, as pontas de cada um dos lados, por dentro de alguns nós. Então, eu passo por dentro da trama dos nós que eu tenho aqui na minha aba. Passo de um lado, depois passo a outra ponta do outro lado. Eu vou fazer aqui um nozinho de amarração.
pra eu ter esse botão fixo aqui, essas pontas. E agora eu vou voltar com essa ponta aqui pra baixo de novo, pelo mesmo lugar, fixando aqui esse nó. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nos outros fios. Vou passar por esses nós aqui de baixo. Se você quiser, você pode dar mais um nozinho aqui, nas laterais, para fixar ainda mais esses fios. E para fazer o acabamento aqui, eu vou cortar e vou aplicar a cola, tá? Eu fiz uma moldura aqui nesse botão. Então, eu fiz aqui as amarrações e agora eu vou cortar as pontas, as sobras. Você tem a opção. Esse fio aqui não é muito bom pra fazer o acabamento dele com fogo. Mas eu vou queimar aqui um pouquinho só pra ela não desfiar. Mas, tenta colar um pouco. E vou aplicar a cola de silicone aqui em cima dessas últimas pontas. E tá finalizada aqui a aplicação do primeiro botão. E agora eu vou aplicar do outro lado. E para eu saber qual é a posição exata, onde eu tenho que aplicar aqui o outro botão, é só eu fechar aqui a minha tampa, a minha aba, na posição que eu quero que ela fique. E aí eu vejo onde o botão tá encostando. Para eu saber qual é o nó. Na minha fechada, ele pega nesse nó aqui. Agora eu vou contar pra ver se esse nó, ele tá centralizado mesmo. Se não tiver centralizado, eu tenho que adaptar pra ficar da forma correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, tá bem no centro. Então, eu vou aplicar o meu segundo botão aqui. E agora, diferente do que eu fiz lá no primeiro, eu vou jogar todas essas pontas para a parte interna da peça e vou fazer o acabamento pela parte de dentro, tá? Agora eu vou amarrar pela parte de dentro. Vou fazer aqui a amarração para fixar esse botão. Fiz 2 nozinhos simples em cada parte, em cada ponta, tá? Então, eu fiz um nó aqui e um aqui. Eu vou cortar aqui as sobras e fazer o acabamento também aplicando um pouquinho de cola. Essa é a melhor forma de aplicar esse tipo de botão para esse tipo de trama, para que ele fique bem seguro e ele não se solte. Tá? Para a produção da alça, eu vou utilizar essas 2 argolas articuladas. Essas daqui, elas são de 2 centímetros de largura. Então, eu vou utilizar essas 2 argolinhas como base para fazer a alça. Um fio de 1,20 m e 2 fios de 6 metros. Se você não tiver essas argolas articuladas, você pode substituir por mosquetões, tá? Eu vou utilizar essas porque são as que eu tenho aqui que vão combinar com a cor.
Então, para começar, eu vou pegar o fio de 1,20 m, vou dividir ele ao meio e vou prender ele na minha argola com uma laçada inicial. Se você não estiver utilizando a argola e sim o mosquetão, você vai prender esse primeiro fio na base do mosquetão, tá? Da mesma forma. Então, eu faço aqui a laçada inicial. E agora eu vou posicionar os dois fios de 6 metros. Eu preciso juntar esses dois fios como se ele fosse um fio só. Então, eu vou pegar a ponta de um fio e a ponta do outro fio, vou colocar ponta com ponta, vou unir os dois, e aí eu vou dividir esses dois fios juntos ao meio, vou encontrar a metade dele aqui, e aqui com a metade desse fio, eu vou passar ele aqui por dentro da minha argola também, e vou fazer uma laçada inicial, deixando esse fio aqui que eu coloquei primeiro, no centro, tá, dessa laçada. Então, eu vou passar aqui, vou prender, vou puxar tudo pra fora. Inclusive as pontas do fio, daquele primeiro fio que eu posicionei lá na minha argola. E aí, eu vou fazer aqui essa laçada, posicionando esses fios aqui, menores, aquele primeiro no centro, tá? Desse jeito aqui. Aqui no centro, a laçada do fio mais curto de 1,20 m. E aqui, nas laterais, eu tenho duas pontas de cada um dos fios de 6 metros. Ele fica assim com a laçada, desse lado, desse jeito. Agora eu vou posicionar aqui sobre a mesa para eu começar a tecer a minha sequência de nós. Eu vou começar pegando duas pontas, as que estiverem mais para a extremidade dos fios maiores, tá? Vou deixar as outras 4 bem aqui no centro, porque eu vou iniciar a minha trama tecendo uma sequência de nós quadrados. Eu vou tecer 4 nós aqui em cima dessa trama com os 4 fios aqui centrais juntos, tá? Então, eu vou tecer essa trama com esses fios aqui das extremidades por cima desses aqui centrais. Fiz já o primeiro nó e agora eu vou fazer mais 3. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 nós. E a partir daqui, eu vou criar uma trama de 2 nós quadrados paralelos, tá? Eu vou dividir aqui novamente os fios. Então, eu vou pegar os dois menores, as duas pontas menores, vou colocar entre um fio de cada ponta maior. Então, eu tenho aqui uma ponta maior, uma ponta menor, uma ponta maior. Aqui uma ponta maior, uma ponta menor e uma ponta maior. Porque agora eu vou tecer aqui, com essas 6 pontas, eu vou tecer 2 nós quadrados. Eu vou pegar primeiro uma ponta grande, uma ponta menor e uma ponta grande, vou fazer aqui um nó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou pegar uma ponta maior com uma menor aqui no centro e vou fazer outro nó aqui desse lado. Agora eu vou fazer o nó ao contrário. Para que os dois nós eles fiquem com o mesmo acabamento, ou seja, as laçadas elas estão aqui para a parte interna, tá? Agora eu vou continuar tecendo novos nós de 2 em 2, sempre agora cruzando os fios. Então, a cada nova trama que eu for criar de 2 nós, eu vou pegar o fio aqui do centro, que vem desse nó da direita, e vou jogar para a esquerda, e vou pegar o da esquerda e jogar para a direita. E aí, eu vou usar esse fio aqui que vem da direita para tecer esse nó aqui do lado esquerdo, e vice-versa, para fazer aqui do outro lado. Com o fio da esquerda, eu vou tecer o nó da direita.
Agora com o fio aqui da esquerda eu vou tecer esse nó aqui do lado direito. E agora é só seguir fazendo sempre isso. O fio da direita eu jogo para a esquerda e o fio da esquerda eu jogo para a direita e faço os nós. Sempre a cada nova sequência de 2 nós eu vou cruzar esses fios. E é só continuar tecendo essa sequência até completar 55 centímetros de trama total, tá? Daqui da argola até o final da trama que você estiver tecendo dessa sequência aqui, 55 centímetros. Fiz aqui a primeira sequência, o início da trama, então fiz aqui uma trama do início aqui da minha sequência, lá presa na argola, até onde eu parei. Tá dando 54 centímetros. A finalização ela vai ser feita exatamente como eu fiz aqui no início, com essa sequência de 4 nós quadrados, prendendo na argola. A gente vai passar os fios pela argola e vai finalizar criando essa sequência de nós aqui individuais. Eu quero que a minha alça tenha 60 centímetros no total. Então, eu tenho aqui já 55 centímetros. Essa trama final aqui de nós quadrados, ela tem 3 centímetros aproximadamente. Então, eu vou tecer mais alguns nós aqui, até chegar nos 57 centímetros mais ou menos, para depois eu fazer essa finalização aqui com esses nós e ficar com a medida que eu quero de 60 no total, tá? Então, eu vou tecer aqui, eu acho que mais 2 ou 3 sequências dessas de 2 nós aqui, já vai ser suficiente para chegar na medida que eu quero. Dando 56, eu vou encerrar por aqui. Então, eu fiz aqui 56 centímetros de trama, tá? E agora, para eu finalizar, eu vou voltar a criar essa sequência de nós individuais. Então, eu vou unir aqui todas as pontas, essas 4 pontas centrais, e vou criar aqui um nó quadrado, o primeiro nó quadrado, unindo todas essas pontas aqui, utilizando esses fios de fora. Então, eu vou fazer aqui um nó quadrado sobre esses 4 fios centrais. Porque eu vou criar o mesmo acabamento que eu tenho aqui, que eu fiz lá no início, tá? E vou fazer esse último acabamento aqui, que é uma sequência agora de mais 3 nós, pra finalizar. Aí, antes de eu criar esses nós, eu vou prender aqui a minha argola, então eu vou posicionar a minha argola, vou passar os fios por dentro da argola, essas 4 pontas centrais. E eu vou dobrar essas pontas pra trás aqui, assim. Então, eu vou dobrar pra parte de baixo. E eu preciso que essa distância entre a minha trama, aqui de nós quadrados, e a minha argola seja o que falta pra eu completar aqui essa medida, tá? Então, eu vou ajustar e vou deixar aqui um distanciamento suficiente só pra eu criar os 3 últimos nós, na verdade. Então, vai ser mais ou menos aqui. Eu vou deixar aqui mais ou menos, eu vou prender aqui com o alfinete pela parte de trás, só para que eles não saiam do lugar, para eu não perder essa medida. Então, eu joguei todos para trás aqui, e agora eu vou criar mais 3 nós por cima de todas essas pontas aqui dobradas, tá? Então, eu vou continuar aqui a minha sequência, vou criar mais 3 nós.
prendi os fios, posso tirar aqui o alfinete que prendi as pontas. Então, eu fiz 1, 2... Agora eu vou ajustar aqui, precisar ajustar, então eu posso puxar esses fios para ajustar eles aqui na minha argola. Um pouco mais, para deixar eles um pouco mais justinhos aqui. E para finalizar, essas pontas aqui eu posso cortar bem rente aqui a minha trama. E depois eu aplico um pouco de cola para fazer a finalização aqui. Eu vou queimar aqui um pouco essas pontas. E depois eu vou aplicar também a cola. E para finalizar essas duas pontas aqui que eu usei para tecer a trama, eu vou passar ela por dentro da argola também. E depois vou passar aqui por dentro da trama, por algumas laçadas, para prender essa ponta aqui dentro. Agora eu vou aplicar aqui cola para fazer a finalização disso e assegurar de que ele não vai se soltar. Eu vou aplicar a cola aqui por dentro dos nós, por dentro da trama, tá? E aí nós temos a nossa trama finalizada. Eu vou aplicar aqui também por dentro dessa trama um pouco de cola, aqui por dentro desses fios, para garantir que eles fiquem presos aqui, que não se soltem. E aí a gente tem a finalização dessa parte feita. E a nossa alça totalmente pronta e finalizada. Agora é só posicionar na nossa peça. É só prender aqui a alça nas laterais. E aí você pode fixar essa alça da forma que achar que fica melhor. Eu vou prendê-las assim de lado. Então, eu vou passar aqui por dentro, entre um nó e o outro. E aí, eu vou prender ela dessa forma. Aqui pela lateral. E a gente tem a nossa alça fixa aqui na nossa peça. Depois de finalizada, a aplicação da alça fica assim. E a gente tem aqui a nossa alcinha de ombro pronta para ser utilizada. E temos o nosso projeto finalizado. Então, esse aqui é o resultado da bolsa pronta e finalizada, de acordo com a indicação da nossa inspiração. Eu acho que eu consegui chegar bem próximo da ideia. Eu vou deixar todas as informações sobre o tamanho final, a dimensão que ela ficou e todas as informações sobre esse projeto na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.